Olá para você ligado no Sport TV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite para você que ainda não dormiu, bom dia para você que está acordando agora quase 3 horas da manhã. Você está passeando já pelo mapa da Maratona de Paris, nesse trajeto tradicionalíssimo, né? Que já tem aí algumas décadas de duração nessa etapa, nesta maratona que vai ter o seu ponto final justamente próximo ao ponto de partida, saindo da Praça Champs-Élysées. Essa que é considerada uma das mais belas cidades do planeta. O Arco do Triunfo também é pano de fundo para esta largada. Prova que reúne, além, claro, da elite, de grandes nomes do esporte mundial, atletas de elite das provas de fundo, fundistas quenianos, etíopes. Você vai poder acompanhar uma grande festa popular. A expectativa é para mais de 54 mil pessoas neste domingo com a Maratona de Paris. São 5 horas à frente no fuso horário, ou seja, a prova vai começar às 3 horas da manhã no horário de Brasília, às 8 horas da manhã no horário francês, no horário da capital francesa, Paris. Numa prova que vai trazer para você aí os mais diversos cartões postais, passando pela Torre Eiffel, pelo Museu do Louvre, pelo Hipódromo de Paris. Grandes monumentos como o Arco do Triunfo, que você vê ao fundo aí. Falaremos, claro, de história, de cultura, de momentos históricos tristes, momentos felizes para a França, enquanto a gente acompanha a preparação para a categoria de cadeirantes, que fará sua largada a qualquer instante. Deixa eu aproveitar aqui e dar boa noite, o bom dia para o meu parceiro Arnaldo Oliveira, que estará comigo durante essas 2 horas e meia de transmissão, aproximadamente. Arnaldo, multidões nas ruas de Paris para acompanhar a maratona em mais esta edição, que acontece desde 1976, enquanto foi dada a largada aí para a prova dos cadeirantes. Tudo bem, Arnaldo? Seja muito bem-vindo, meu amigo, sempre uma honra. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos. Mais uma maratona de Paris, favoritismo aí total dos africanos, principalmente dos quenianos e etíopes. Agora nós estamos vendo a largada aí dos cadeirantes. Esse percurso que vai ser o mesmo dos Jogos Olímpicos de Paris, e que também os Jogos Olímpicos de Paris vão ser abertos, né, para o público poder também participar da maratona. Acho que isso vai ser um fato inédito, e isso é muito importante, porque eles vão poder correr uma maratona e a prova dos 10 quilômetros também. E nada mais, nada menos, essa prova já é um ensaio para os Jogos Olímpicos de Paris. 42 quilômetros mais 195 metros, a tradicional marca das maratonas, edição para 2024, que vai reunir aí nas ruas parisienses 54 mil pessoas, entre populares e atletas de elite. Você vai passeando por alguns dos cartões postais. A gente vai falar, claro, sobre o Grand Palais, que é o grande palácio, edifício lá do século XIX, né? Final do século XIX, início do século XX, uma das belas construções arquitetônicas. Falaremos também, né, sobre construções esportivas, já que Paris foi sede de Jogos Olímpicos já por 2 vezes lá no século passado, em 1900 e 1924. Vai voltar a sediar uma edição olímpica agora em 2024, 100 anos depois, e muitos projetos que envolvem não só a modernização de estruturas que já existiam na cidade, como o legado olímpico, e a gente pode falar muito bem disso quando estivermos às margens do Rio Sena. Rio este que tem um projeto histórico de bilhões e bilhões de euros, bilhões e bilhões de reais também na conversão, para a despoluição do rio. Também será assunto para nossa madrugada, claro, como plano de fundo para toda a competição, para todo o atletismo e para toda a disputa dos principais fundistas do planeta. Você pode estar se perguntando, né? Teremos Eliud Kipchoge nessa disputa? Não, não teremos a presença do bicampeão olímpico. O Daniel Nascimento, Danielzinho brasileiro, também optou por não participar dessa maratona na preparação para os Jogos Olímpicos, mas a gente apresenta algumas das protagonistas. Você está vendo aí a Vivian Cheruiyot, que é uma experientíssima fundista queniana, já venceu a Maratona de Londres 2018, foi vice-campeã na Maratona de Londres em 2019, campeã olímpica dos 5.000 metros no Rio de Janeiro. Está vendo aí a Ramatusa, da Etiópia, atleta da geração 93. E aí são as atletas de elite, majoritariamente etíopes e quenianas.
Exatamente. Você falou desses dois grandes nomes, a Vivian Cheruiyot do Quênia, né? A Tusa Rama também, a outra atleta aí muito forte, a Raive Hailu. Ou seja, a prova vem bem disputada e vamos aguardar aí grandes marcas aí, uma expectativa que as atletas correm aí 2:15, 2:20. Melhor marca da prova é da Judith Sheptun, de 2022. Correndo para 2 horas 19:48. Aí a Hailu Haven, ano passado também participou da prova. Foi terceira colocada na Maratona de Amsterdã em 2019. Venceu a Maratona de Osaka no ano passado. E você vai conhecendo algumas das protagonistas, daquelas que estarão no pelotão de elite. Você viu ali a Fikir, mais uma atleta etíope. Enquanto isso, a gente acompanha o trajeto dos cadeirantes. Ih, rapaz, tivemos uma queda, hein? E já uma queda. Do número 317, que é o Francisco Sanclemente. Aí já vem aí um socorro aí já de bicicleta, levantando. E provavelmente vai voltar para a prova. É isso, né? Não pareceu ter sido um acidente grave. Apenas uma curva mal calculada ali, mas está tudo bem com o Sanclemente. Agora as feras aí do masculino, hein? É isso. Temos Abed Ayana, etíope, que é o atual campeão da Maratona de Paris. Aliás, temos na prova os 3 últimos campeões. O Ayana, que venceu em 2023. O Elisha Rotich, que venceu em 2021. Você está vendo aí também o Kip Sambu. Ele que foi terceiro colocado em Paris 2021. Foi o 6º em 2022. Aí o Kip Korir. Mais um atleta etíope, né? A gente destaca. Etiópia, Quênia. Aliás, a estatística nos últimos 20 anos para os homens. 19 vitórias ou para etíopes ou para quenianos. E temos aí o japonês, que quer entrar nessa briga. Quer fazer parte da prova junto com os africanos. Mas a gente sabe que é uma briga dura, uma briga difícil ali para o Yuki Kawauchi. Ele pode tentar até acompanhar os primeiros quilômetros para poder ficar junto com os quenianos e etíopes, principalmente. Mas a partir dos 20, 25, aí já é outra história. O ritmo começa a ficar muito mais forte. Alguns atletas já apresentando um nível de fadiga muito alto. Então fica realmente difícil para o japonês tentar acompanhar os africanos. E o melhor tempo da Maratona de Paris vai estar aí com o Elisha Rotich do Quênia, que ele fez 2:04:21 em 2021. Está dada a largada, vamos juntos! A Maratona de Paris está no Sport TV e você curte a partir de agora a multidão. Puxando a fila a elite, os atletas mais velozes, aqueles com perspectiva de vitória, de título na Maratona Parisiense. E ao fundo, uma multidão, mais de 54 mil pessoas, ou seja, para colocar um estádio do Morumbi praticamente lotado, para ocupar boa parte de um estádio do Maracanã, para colocar um Mineirão abaixo, fazendo um paralelo, claro, com estádios de futebol. É muita gente para correr nas ruas parisienses nesta manhã de domingo. Claro, a gente vai trazer a competição, aqueles que brigam pelo título, analisar o pace, analisar o ritmo, fazer aí, claro, as previsões, perspectivas, quem sabe temos recorde ou não. Condições climáticas não são aquelas dos sonhos, apesar de ser uma manhã de temperatura amena na casa dos 14 graus, ventos que sopram na casa de 5 a 15 km por hora, mas previsões de rajadas de até 30 km por hora em alguns momentos da prova. Mas é uma temperatura amena, não é aquela que o fundista gosta, né, Arnaldo? Aqueles 9, 10 graus, mas ainda assim não chega a ser um calor que atrapalhe tanto, né? Exatamente. Essa temperatura de 14 graus é uma temperatura agradável. Entretanto, para recorde mundial, seria uma temperatura entre 6 a 10 graus. 8 graus seria o ideal realmente para esses atletas fazer grandes marcas, mas também vai depender muito da umidade relativa do ar, que tem que ficar entre 50% a 60%, para que os atletas não tenham um nível de fadiga alto e que eles consigam ter o ritmo, seus próprios ritmos e tentar quebrar o recorde mundial. E tivemos a largada simultânea para homens, para mulheres. Lembrando que você em casa pode chegar junto, participar comigo, com o Arnaldo, na hashtag Maratona no Sport TV. Para os cadeirantes, a prova já chegando a 8 minutos. Faltando aí
menos de 39 para o fim de prova. Está acompanhando aí o número 304, ele que é o Cassoli, atleta francês, né? Julien Cassoli. Vou botar o Cassoli, né? Francês, ele que vem ali na cola do líder da prova neste momento. Mas é uma prova que é bem disputada, mas estão bem coladinhos ali um no outro. Vai depender agora dos metros finais para aquele que tiver melhor preparado, dar um sprint e conseguir vencer a prova. Você ligado no Sport TV pode participar, a hashtag é Maratona no Sport TV, e aí vai abrir a porteira, né? Como a gente gosta de falar, para as categorias seguintes, para os populares, os atletas amadores, aqueles que vêm em busca do desafio pessoal, do alto rendimento. Claro, também para curtir vistas espetaculares. Aí a turma das 3 horas, né? Aquela categoria do Sub-3. São atletas amadores e profissionais que correm abaixo das 3 horas ainda, para depois, aí sim, termos a liberação de todo o povo lá atrás. Você está acompanhando a Praça da Concórdia, completando 1 quilômetro de trajeto, no momento em que está dada a largada para a categoria Sub-3. Agora é o momento aí dos atletas amadores, aqueles que têm seus grupos, né, que treinam juntos, as equipes, que eles sempre estão correndo as suas maratonas, se preparando, fazendo boas marcas, tanto na maratona quanto na meia, também corre prova dos 10, dos 5 quilômetros, então eles já estão sentindo o gostinho que alguns deles com certeza estarão participando também dos Jogos Olímpicos em Paris. Umas informações estatísticas legais em relação à corrida, né? 28% dos inscritos na prova são mulheres, ou seja, 28% dos atletas mulheres. 46% dos inscritos estão correndo pela primeira vez uma maratona, ou seja, quase metade desses 54 mil atletas, amadores ou profissionais, estão aí disputando uma prova de 42,195 pela primeira vez na vida. Espetacular. Momento ali que os atletas passavam, né, já ao lado da região da Ópera Garnier, que é um monumento importante, né, que foi inaugurado lá no século XIX, serviu também como inspiração para a obra Fantasma da Ópera, né, do Gaston Leroux, que é um dos grandes dramaturgos, um dos grandes escritores franceses. Posto de hidratação. E esses pontos de hidratação e de suplementos, eles estão posicionados sempre nas marcas de 5 quilômetros. Então, completou 5 quilômetros, você vai ver um ponto de hidratação e suplemento. Agora, por exemplo, os cadeirantes passando ali já a casa dos 5 quilômetros, vem o primeiro posto para hidratação. Pontos turísticos que vamos encontrando pelo caminho, vamos passeando pela capital francesa, pela Cidade Luz, nesse que pode ser considerado um evento teste, por que não, para os Jogos Olímpicos. É bem verdade que o trajeto será outro, né? Esse é um trajeto específico realizado para a Maratona de Paris. Alguns trechos em comum, outros trechos específicos serão adotados para os Jogos da França que acontecem no mês de julho. Nesse momento inicial, os atletas vão se dirigindo para o setor leste da cidade, passando agora ao lado do trecho da Praça Vendôme. É uma praça que tem esse monumento. Ao centro é uma coluna de Vendôme, 44 metros de altura, erguida por Napoleão Bonaparte. E tem uma estátua do Napoleão no topo, né? Você pode observar ali, ao topo do monumento da coluna, uma estátua de Napoleão Bonaparte, monumento construído em 1810. Ou seja, faz tempo, hein? São aí mais de 200 anos já erguido este monumento. Já faz bastante tempo. Agora a gente vê o pelotão de elite feminino aí correndo, a gente percebe que tem um grupo, né, de atletas masculinos aí que eles ajudam as atletas ali femininas dentro do seu ritmo. Mais um bloco de atletas liberado para a largada. Enquanto isso, os atletas principais completando 7 minutos de prova, o Arco do Triunfo ao fundo. Estamos com imagens da Champs-Élysées. Você que
nunca foi a Paris, assim como eu, vai poder conhecer alguns dos pontos turísticos mais famosos, né? Passaremos, por exemplo, pela Torre Eiffel, pela Catedral de Notre Dame, pela Ópera Garnier, que eu citava há pouco, foi ultrapassada pelos cadeirantes e vai se aproximando, nesse momento, dos atletas das categorias principais. Uma ópera foi construída em 1875 e demorou 13 anos para ser completa, né? Essa obra demorou 13 anos para ser concluída, naquele estilo neo-barroco, como eu já disse, inspirou a obra de Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera, que depois viraria um dos musicais mais famosos de todos os tempos, sucesso na Broadway, também vira filme e certamente uma das grandes referências quando o assunto é teatro musical. Isso surgiu porque no subsolo da Ópera Garnier, que anteriormente era conhecida como Ópera de Paris, havia instalações subterrâneas aquáticas, ou melhor, córregos, rios, na parte subterrânea da ópera francesa. Numa prova dos cadeirantes, a gente estava vendo aquela grande disputa ali entre os dois atletas. Tinha um francês Casolli na segunda posição, atrás do atleta do holandês Schipper, que passou os 5 km na sua frente, mas bem próximo um do outro. Os homens já estão para completar aí 3 km de prova, num ritmo, você vê no relógio, para quase 9 minutos. É um pelotão de elite que tem aqueles mesmos atletas que a gente citava no começo. O ABG Ayana, o Elisha Rotich também está por ali no miolo. O Kipto, mais um atleta queniano, também se posiciona. Cheruiyot é um sobrenome que a gente já acostumou a ouvir, né? A Viviane Cheruiyot está na prova, mas a gente lembra de Robert Cheruiyot. Foi um dos grandes fundistas e um dos grandes campeões quando o assunto é São Silvestre, né? Então é um sobrenome comum no Quênia e muitos atletas, muitos e muitos fundistas trazem esse nome, como a gente vê ali no meio, a Viviane Cheruiyot. Visivelmente ali, nitidamente, um grupo de masculino ali sendo praticamente o pacer dessas atletas, né? Agora voltamos para a prova dos cadeirantes aí. Já com 15 minutos de prova para os cadeirantes, eles estão completando agora quase 7 quilômetros. A prova dos cadeirantes, chegando a 6,8, 6 km e 800 metros nesse momento. E você vai de carona, ó, que imagem bacana, ó. Essa câmera é sensacional. Você vai de carona com os atletas. De pertinho, para sentir o clima. E é um evento que leva a população às ruas, leva muitos apaixonados pelo esporte. Aliás, Paris é uma cidade que transpira o esporte, o pedestrianismo, a prova de rua, também sempre muito tratada com muito carinho, né? E olha só os aplausos, as bandeiras que você certamente vai ver por todo o trajeto nos 42 quilômetros. Primeiro saindo do centro de Paris, indo para a região leste, depois voltando, passando pelo Rio Sena, Catedral de Notre Dame, Torre Eiffel, entrando numa área um pouco mais rural, passando pelo Bosque de Boulogne, que é um bosque que tem histórias relacionadas ao Brasil. Dois grandes nomes da história brasileira têm uma relação com o Bosque de Boulogne. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, lá para o quilômetro 37, 38, na parte final da prova, porque dois brasileiros fizeram história por lá, hein? Tem algum palpite? Mande aí, hashtag Maratona no Sport TV. Maratona masculina completando quase 4 quilômetros. Quase 4 quilômetros para a prova masculina nesse momento. Pelotão ainda bem homogêneo, né? Ainda não há um atleta que se destaque, não há uma escapada, uma fuga. Os pacers vão puxando o ritmo nesse começo de prova. Prova longa, são 42 quilômetros pela frente. Aí está a imagem aí do pelotão que está na frente. Já tem praticamente ali uns 15 a 20 atletas nesse pelotão da frente. Daqui a pouquinho eles vão completar os 5 quilômetros para a gente ver realmente como é que está esse pace por quilômetro. É isso, para ter a primeira parcial oficial da prova, uma média de ritmo de 22 km por hora. Agora, para os atletas masculinos, as mulheres correndo a 17 km por hora no pelotão. E os cadeirantes que largaram cerca de 10 minutos antes, já disparando à frente. E você vê aí a pirâmide do Louvre, Museu do Louvre,
Os atletas vão passar ali por quilômetro 27, mais ou menos, na região do Louvre, que é o museu mais famoso do mundo, né? Acho que não há como negar, é o museu, em termos de tamanho, o maior de todo o planeta. São mais de 38 mil objetos expostos no Louvre, trazendo um acervo que vai desde a pré-história, Egito Antigo, Idade Média, chegando ao nosso século XXI. E é um museu com 230 anos desde a fundação, cara. Então tem muita coisa. A obra mais famosa é a Mona Lisa. Ô Arnaldo, você que é um cara muito viajado, né? Viajou o mundo inteiro competindo. Esteve em Paris? Esteve, né, meu amigo? Ah, estive sim. Fiz competições indoor e outdoor também. Uma cidade maravilhosa, onde tem excelentes pistas de atletismo. E temos também etapas hoje da Diamond League que participam os principais atletas do mundo. O Arnaldo, deu tempo de passar no Louvre para ver a Mona Lisa, para dar um tchauzinho para ela, tirar uma foto? Não deu. Na época, quando era atleta, era do hotel para a pista, da pista para o hotel. O máximo que a gente sair era para fazer umas comprinhas, mas tinha que retornar logo. Meus amigos. E é sempre muito concorrido, né? São ingressos concorridos, você tem que comprar com antecedência. Aliás, muitos turistas utilizam 2 ou 3 dias de viagem para poder acompanhar e conhecer todo o acervo do Museu do Louvre. E você vai vendo aí justamente, né, as instalações que trazem quilômetros quadrados de exposições, de várias galerias, das mais diversas escolas artísticas, num acervo de quase 40 mil objetos. Desde a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, passando pela Vênus de Milo, uma obra de arte plástica secular, e vários artistas plásticos também que têm seus nomes estampados em coleções no Louvre, como Eugène Delacroix, Veronese, e você observa que o Louvre é bem coladinho ali no Rio Sena. Aliás, Rio Sena que deve ser o grande palco da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. E nesse projeto, desde que Paris foi confirmada como sede dos Jogos, acabou recebendo essa possibilidade de ter a sua higienização, a sua limpeza, a sua despoluição. São os líderes da prova. Nesse momento, os homens chegando a quase 15 minutos. Vamos nos aproximando já dessa casa. Já passamos, né, da casa dos 5 quilômetros, Arnaldo, com a liderança daqueles que a gente imaginava. O Abed Ayana, o Abel Chebet, o Kevin Kibé, são 3 atletas que vão nas primeiras colocações. Nesse pelotão que tem 12, 13 atletas nesse começo de prova. Exatamente, a liderança passando ali nos primeiros 5 quilômetros, o etíope Abed Ayana passando com 14 e 24. O pace ali para casa de 2,53. 2,53 e o queniano Abel Chebet com 14,25 e o outro queniano também, o Kevin Kibé, com 14,25 empatado. Ou seja, estão bem próximos um do outro. É o primeiro 5 quilômetros, é o momento de um estar estudando o outro para saber daqui a pouquinho, quando chegar lá nos 20, 25, com certeza esse ritmo vai ficar mais forte. Aquela história, né? Na maratona, diferente, por exemplo, de uma prova de velocidade, diferente, por exemplo, da Fórmula 1, de outros esportes, a largada não decide a prova, né? O que decide a prova é a partir ali do quilômetro 30, depois da meia, andando mais à frente nos 30 quilômetros, a galera começa a quebrar. Então, esse começo ainda de muito estudo, de muito posicionamento, de dosagem de energia, de ritmos estudados para, quem sabe, a busca de melhores marcas pessoais. E a elite feminina, que tem a Tusa por ali, a Ramatusa, à esquerda na imagem. São 2 atletas da Etiópia por ali. A Tusa, que foi vencedora da maratona de Houston este ano. Venceu Houston para 2 horas, 19 minutos e 33 segundos. Venceu também a maratona de Roma em 2018. Busca o seu 3º título de maratona, a Ramatusa. E é muito importante elas ficarem próximas daquele grupo ali masculino que estão sendo pace delas. E
provavelmente, se elas conseguirem acompanhar esse ritmo, tem tudo para fazer grandes marcas. E aí a turma do Sub 3 horas e 15. Bora pra corrida! E aí também, né, atletas amadores dos mais diversos cantos. 31% dos atletas inscritos são do exterior. Ou seja, quase 1/3 dos 54 mil inscritos são de países dos mais diversos cantos. Eu boto fé que tem muito brasileiro, né? Aliás, grandes equipes, grandes times de atletas amadores, de fundistas amadores que correm mundo afora nesses grandes eventos. Paris, que já tem a sua decoração no clima dos Jogos Olímpicos, que, claro, você vai acompanhar aqui nos canais do Grupo Globo, cobertura especial na TV Globo, no Globoplay, no Sport TV. Você viu ali a decoração já com o logo oficial dos Jogos da França, que vão acontecer a partir do mês de julho, e você vai curtir aqui conosco no Sport TV. Passamos de 18 minutos de prova. E o feminino também já passou pelos 5, hein? A Ramatouz, atleta da Etiópia, passou com 16,33 com um pace de 3,19 por quilômetro. Na previsão de passar os 10 quilômetros para 8,34. Para 8,34. Aí o Kibé, Kipkorir. O Chebê à esquerda, são os 3 à frente, né? De laranja o Kibé, ao centro o Kipkorir, à esquerda o Chebê, mas atrás ainda um pelotão, bastante gente, pelo menos ali uma dezena de atletas, e aí mais do que uma dezena, né? Algumas centenas, milhares de atletas, por que não, que vão nas largadas subsequentes, de acordo com os tempos de classificação, tempo de inscrição, e vem aí para bater marcas pessoais, buscando alto rendimento e, claro, passando por vistas espetaculares, cenários incomparáveis que só Paris pode oferecer. E aí mais um grupo larga. Na sequência, todo mundo ali com seu relógio para marcar a saída. É claro que tem o chip, né, que faz essa cronometragem de forma automática, mas os relógios sempre, né, lado a lado com os corredores amadores, profissionais. Então, mais algumas centenas vem aí para fazer o trajeto de 42 quilômetros, 195 metros pela frente. Em falar em relógio, só corrigindo aqui, o tempo estimado para elas passarem os 10 quilômetros será para 8,34. Cara, claro, vai depender desse ritmo que elas vão fazer agora no próximos 5 quilômetros para completar os 10. São dezenas de milhares de corredores que vêm para enfrentar essa famosíssima maratona, né? Que traz aí já desde a década de 70 provas históricas, grandes campeões que têm um domínio do continente africano. Nas últimas edições, das últimas 20 edições, por exemplo, no masculino, domínio de quenianos e etíopes em 19 destas edições. É muito difícil superar esses 2 países especificamente, né? Quênia e Etiópia. Eles treinam, a gente vê vários atletas de ponta. A gente pode apontar aí que temos uns 20 a 25 atletas, tanto da Etiópia como quenianos, praticamente no mesmo nível, porque são atletas que sempre estão correndo aí a maratona abaixo de 2,5. E por isso que a gente vê sempre eles estando no pelotão da frente. Agora a imagem do pelotão de elite masculino. Muitos aplausos, muitos incentivos da galera. E o pessoal que está perguntando, né? E o Brasil? Como está o Brasil hoje no cenário da maratona? A gente pode esperar alguma coisa em relação aos Jogos Olímpicos? A gente está vendo o ritmo aí para 22 km por hora. Para esse pelotão que vem à frente, completando quase 22 minutos de prova. Hoje temos o Daniel Nascimento. O Danielzinho é o principal atleta brasileiro, é o principal fundista brasileiro. Já tem índice, já tem vaga. Não vou falar que é uma vaga garantida, ele tem o índice. Se outros 3 atletas, por exemplo, baterem a marca dele, outros 3 brasileiros, ele perde a vaga, mas isso no cenário atual é quase impossível, né? Então a gente pode cravar que o Danielzinho estará representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele que recentemente esteve na meia de Lisboa. Conseguiu um bom resultado por lá, né? A 16ª posição, com 1 hora, 3 minutos e 41 segundos.
Mas ele precisa estar bem regular nos seus resultados. Ele é um atleta espetacular, mas ele precisa estar regular, com a cabeça no lugar também, né? Não oscilar muito, mas para os Jogos Olímpicos, para poder subir no pódio, ele vai ter que correr muito forte aí com quenianos e etíopes, indo aí com o que eles têm de melhor. Realmente fica difícil, a não ser que o atleta brasileiro, qualquer atleta brasileiro, corra aí abaixo de 2,5. Aí sim consegue se intitular ali a poder ser um postulante no pódio. E a gente lembra que para critério competitivo olímpico, a concorrência é um pouco menor, porque cada país pode ter 3 atletas, né, representados na maratona. Então serão 3 etíopes e 3 quenianos, no caso, como adversários aí dos postulantes à medalha. E o Daniel, que volta à ação no próximo dia 21 de abril. Ele está inscrito para a Maratona de Londres, que é uma maratona muito técnica, né? Tem um grau de dificuldade mediano em relação a trajeto, condições climáticas e competitivo, mas é uma maratona muito técnica. Acho que é um teste excelente para ele no dia 21 de abril lá na Maratona de Londres. Além de ser um grande teste para ele, é uma grande preparação também para Paris, né? Lembrando que o atletismo ele vai começar no dia 1º de agosto e vai se encerrar no dia 11. Então, o atleta ele precisa correr agora, depois fazer um novo ciclo de trabalho com essa preparação para Paris e torcer aí para que o atleta vá em grande forma e disputa aí de igual para igual com esses daí, com os africanos. Já temos mais de 8 quilômetros de prova, liderando ali um dos líderes desse pelotão, Brimin Kipkorir. Daqui a pouquinho eles completam a parcial dos 10 quilômetros. Claro, a gente traz para você, atualiza diante do que nos é fornecido pela transmissão e pelo sistema oficial da Maratona de Paris. Estamos vendo aí a Praça da Nação. Mais um dos... Aliás, Paris rodeado de praças, parques, uma distribuição arquitetônica também com grandes construções seculares. Aliás, monumentos milenares também, né? Como foi o caso ali da praça inicial que a gente mostrou, a Praça da Concórdia. Um obelisco de mais de 3.000 anos. Então, de fato, muita história. Que a gente, claro, tenta trazer de forma pontual aqui durante a competição. É um evento esportivo, mas é claro que toda grande maratona traz consigo uma camada cultural, histórica, esportiva, religiosa, por que não em alguns casos, e vale demais, né? Engrandece demais a nossa transmissão, engrandece demais a experiência de você em casa como espectador e, claro, dos atletas, os de elite e aqueles amadores que estão ali para melhorar marcas pessoais e para curtir um pouco de um dos mais belos cartões postais do planeta. Aí a liderança novamente aí do Chypres, que está na frente do francês Casoli. Liderando aí o atleta da Holanda. Tem na primeira colocação o Gert Schipper. E aí o momento para hidratar, né? Se hidratando, importantíssimo. É um desgaste muito grande que esses atletas têm durante a prova. Eles têm que ter muita força de membro superior. O próprio posicionamento da coluna, que ele fica inclinado, né? A lombar sofre, hein, rapaz? Não, olha, depois de uma prova dessa, tem que ir para um fisioterapeuta para fazer essa recuperação, que não é fácil. E aí aproveitar aquele momento de declive, né, para dar uma relaxada, especialmente nos braços, que agora sim voltam à ação. E voltamos, imagens do pelotão masculino. Já passamos de 26 minutos, 9 quilômetros completos. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que eles estão em relação ao seu ritmo. Lembrando que eles passaram para 14,54, primeiro quilômetro, com pace de 2,53. Mais de uma dezena ali de atletas da elite. E vão passando nesse momento um atleta da categoria cadeirantes. Largaram ali cerca de 6 minutos. Eu falei 10 minutos, não. Largaram ali cerca de 6 minutos antes da elite masculina e da elite feminina. E esses atletas da Etiópia e do Quênia, eles costumam fazer treinamentos com grupos grandes
Então eles estão acostumados a respeitarem o ritmo imposto pelos seus colegas de treino. E a gente vê o mesmo também durante os eventos, as competições. Um determinado grupamento, 3 ou 4 atletas ficam na liderança e vem aquele restante ali no pelotão, um respeitando o outro, mas sabendo que o ritmo tá bom dentro da prova. E aqueles que às vezes percebem que o ritmo está um pouco fraco, vão um pouquinho mais para frente para cumprir a sua estratégia da corrida. Voltamos para a elite feminina, junto com a elite masculina, né? Ali no meio a Kipto, marcando presença também. A Tusa, perdão, está um pouco atrás do Kipto. A Ramatusa, vencedora da maratona de Houston esse ano. Vem com sua melhor marca da carreira, né? 2 horas 19h33. Vem num bom momento. A gente já trouxe no nosso pré-prova. É uma das favoritas, essa que você vê no detalhe. Atleta da Etiópia. Geração 1993, atleta 31 anos de idade. E ela tá ali junto com o grupo ali do seu pelotão, mas a gente vê dessas imagens que os homens o tempo inteiro ficam olhando para o seu cronômetro para saber se está dentro do ritmo, porque eles não podem quebrar o ritmo da atleta, senão daqui a pouco ela pode cansar. Então, muito importante eles estarem atentos ao ritmo que está sendo imposto dentro da prova. Vamos passar os 10 quilômetros, hein? Vamos chegar à casa dos 10 quilômetros. Mais uma praça localizada ali na região, não vou nem falar central, porque aí já é quase na região leste da capital francesa, a Praça Félix Éboué. Mais um dos pontos também de destaque na transmissão internacional para essa maratona. Daqui a pouquinho a gente vai passar próximo à região do Zoológico de Paris. Vamos ver o Castelo de Vincennes, que foi residência real, da família real, entre os séculos 7 e 8. Vamos passar pela Torre Eiffel, ou Torre Eiffel, o Museu do Louvre, a Catedral de Notre-Dame. Andaremos ou correremos lado a lado com o Rio Sena. Momento em que os atletas passam a casa nos 10 quilômetros, hein? Já correndo esses 5 quilômetros seguintes numa pegada um pouco mais lenta. 4 segundos mais lento o ritmo em relação aos primeiros 5 quilômetros, Arnaldo. Eles passaram para agora 29,08, que foi o Kevin Kibé, junto com o Kip Cory, com um pace de 2,57, caindo, né? Que o primeiro tinha dado 2,53, mas está ali dentro do ritmo, eles sabem o que estão fazendo. Então os atletas eles sabem o momento certo que eles vão aumentar mais esse ritmo. Estamos curtindo a Maratona de Paris ao vivo. Você que está ligando aqui no Sport TV, você que está chegando na balada, está chegando do rolê, ligou a TV para assistir alguma coisa, estamos ao vivo em 3h32, 3 horas 32 minutos na madrugada de sábado para domingo, ou você que está ligadão desde a madruga, curtindo toda a programação do canal Campeão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora são 3h32 no horário de Brasília, 8 horas 32 minutos no horário de Paris. Esta é a Maratona Parisiense, que traz para você alguns dos mais belos cartões postais da Europa, traz a competitividade em alto nível, a elite do atletismo, o pedestrianismo, as provas de fundo. Na tela do canal Campeão, participe, hashtag Maratona no Sport TV. Você fala comigo, fala com o meu parceiro Arnaldo Oliveira, nosso especialista no atletismo aqui no Sport TV. Você pode mandar a sua participação, fechou? Na tela para você a parcial que o Arnaldo destacou, 29,07 do Kip Cory, do Kibé. São os dois que passaram à frente. O Ayana para 29,08, ali a diferença de 1 segundo, né? 2 segundos ainda para esse primeiro pelotão, que vai diminuindo, né? Em relação àquilo que tínhamos há pouco. O Chebet à esquerda e o Kibé à direita. E ao centro algumas embarcações. Alguns barquinhos ali ao centro da imagem no lago Domesny. Fica ali na região do Zoológico de Vincennes. Aliás, falaremos quando a prova já chegar na sua segunda metade, ali próximo ao Rio Sena, que é uma região que está tendo a sua revitalização, é um rio que estava morto. Fazendo um comparativo com São Paulo, por exemplo, o Rio Tietê, poluição total, impraticável, um rio que há mais de 100 anos, no caso do Rio Sena, não recebia
a permissão para nado, para prática esportiva e depois de 100 anos para a edição dos Jogos como grande legado está sendo despoluído. Aliás, alguns trechos já abertos ao público, inclusive para nado. Então, é de fato uma obra faraônica de bilhões e bilhões de euros, no caso 7,3 bilhões de reais na conversão do valor para a despoluição do Rio Sena. Estamos acompanhando a elite masculina. Já passamos de 32 minutos de prova. Kipto à direita do seu vídeo, vai puxando nesse momento. Ele que vem na primeira colocação. A Tusa vem logo ali na cola, hein? A Tusa é danada, não deixa cair o ritmo, não. Vem fazendo uma prova muito forte. Ela tá ali. Ramatusa. É a Ramatusa. Ela tá, a etíope, ela tá ali junto com seus peixes, seus coelhos, né? Vamos dizer assim, os rabbits da prova. E ela tá bem tranquila ali dentro, junto com o grupo que tá puxando, ajudando a manter o ritmo ali, mas ela tá firme e com certeza daqui a pouquinho aí ela vai um pouquinho mais para frente, porque ela tá muito bem, aparentando uma amplitude de passada bem tranquila, uma expressão facial bem solta, bem relaxada.